Olá, queridos alunos! Hoje vou falar sobre avaliação neuropsicológica e seus processos. Quando se realiza uma avaliação neuropsicológica, é necessário avaliar uma série de aspectos sobre obter um panorama completo das funções cognitivas, emocionais e comportamentais dos pacientes. Alguns dos principais pontos a serem considerados durante a avaliação neuropsicológica incluem o histórico clínico do seu paciente. Ele é essencial. Obter informações detalhadas sobre o histórico, tanto cirúrgico, psiquiátrico e familiar do paciente, bem como sobre o motivo da avaliação e as queixas atuais que hoje ele representa. Entrevistas clínicas, por exemplo. Realizar uma entrevista clínica com o paciente e, se possível, também realizar com familiares ou cuidadores para compreender a história de vida, sintomas atuais, funcionamento cognitivo e emocional, entre outros aspectos relevantes na vida desse paciente. A avaliação cognitiva é outro aspecto muito importante. As funções cognitivas, como atenção, memória, linguagem, funções executivas voltadas para habilidades visoespaciais, entre outras, por meio de testes neuropsicológicos específicos, podem ser precisamente avaliadas. A avaliação emocional e comportamental do paciente é super necessária. Avaliar o estado emocional do paciente inclui sintomas de depressão, ansiedade, estresse, entre outros, e observar comportamentos e habilidades sociais e adaptativas desse paciente. Os exames neurológicos, se necessário ser realizado, realizá-los verdadeiramente. Avaliar possíveis sinais de cor e de comprometimento neurológico, como reflexos, força muscular, coordenação, sensibilidade, entre outras coisas que envolvem realmente o funcionamento do cérebro e do indivíduo. Bom, além disso, nós temos que, ao fim de uma avaliação neuropsicológica, apresentar um feedback ao paciente e à sua família, inclusive os cuidadores. E também temos que elaborar um diagnóstico preciso com recomendações para que esse plano de tratamento venha a funcionar no seu paciente. A avaliação neuropsicológica, é um processo complexo e abrangente que visa compreender o funcionamento cognitivo e emocional dos nossos pacientes de forma aprofundada, identificando possíveis alterações e diferenciando o tratamento adequado para promover a reabilitação e o bem-estar dos nossos pacientes. A história clínica do paciente é um aspecto fundamental em qualquer avaliação médica, incluindo a avaliação neuropsicológica. Ela envolve a coleta de informações detalhadas sobre o histórico de saúde do seu paciente e condições médicas prévias, sintomas atuais, tratamentos anteriores, hábitos de vida e fatores de risco que esse paciente possa vir ter. Sobre a saúde dos familiares e os outros aspectos relevantes para a compreensão do quadro clínico do indivíduo também é importante. Alguns dos principais elementos que podem estar envolvidos na história clínica do paciente incluem os dados pessoais, claro, idade, sexo, estado civil, ocupação e dados de contato. Na história médica, os antecedentes médicos do paciente, como doenças prévias, cirurgias, hospitalizações, alergias, condições crônicas, uso de medicamento e tratamentos anteriores. Quando falamos de avaliação psiquiátrica, antecedentes de transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, entre outros também. Os tratamentos psiquiátricos anteriores são de suma importância. E com relação à história familiar, informações sobre a saúde dos familiares, especialmente em relação às doenças genéticas ou hereditárias, transtornos mentais,
acidentes vasculares cerebrais e outros são de suma importância. E os hábitos de vidas relacionados ao seu paciente, como atividade física, tabagismo, consumo de álcool, drogas ilícitas, padrão do sono, principalmente, e outros fatores, influenciam também no nosso diagnóstico. A vida social, a informação desse contexto é muito, muito relevante. O relacionamento familiar, o apoio social em eventos, a situação financeira, a moradia, entre outros aspectos que podem influenciar também no contexto emocional e no contexto da nossa avaliação. Bom, quando envolvemos quadros relevantes a título de pacientes com problemas, com problemáticas clínicas, também precisamos compreender que o paciente tem contextos e fatores que podem contribuir no quadro clínico, apresentando esses diagnósticos na nossa avaliação, para que cada indivíduo seja tratado única e individualmente, certo? Quando falamos de saúde, conduza essa etapa de forma cuidadosa e completa, garantindo que a observação é preciosa e a avaliação é o cuidado do paciente. A história clínica do paciente, a história de família, pode ter uma forte relação genética. Isso ocorre por muitas condições médicas. Tem uma base genética, ou seja, as pessoas que possuem quadros hoje relativamente observados têm sim um contexto genético envolvido por trás disso. Ao coletar informações sobre a história clínica, médica, familiar e profissional do seu paciente, você pode identificar padrões genéticos na condição de saúde dele. Por exemplo, se houver alguém na família com doença cardíaca, diabetes, câncer, transtorno neurológico ou psiquiátrico, isso pode indicar a presença de fatores genéticos que aumentam o risco a desenvolver algumas condições. Na avaliação neuropsicológica, o paciente pode fornecer pistas importantíssimas nas condições neurológicas e psiquiátricas dele, a título genético. Por exemplo, Alzheimer, Parkinson, transtorno do desenvolvimento, autismo, transtornos psiquiátricos como esquizofrenia, bipolaridade. Portanto, quando a gente considera a condição genética clínica do paciente, é provável que a nossa assertividade quando realizamos a avaliação neuropsicológica seja muito mais precisa. Os fatores genéticos específicos podem prever possíveis complicações ou desestruturar qualquer contexto que possa vir a aparecer na vida desse paciente. E ela é individualizada e eficaz. Em resumo, o histórico do paciente, o histórico clínico do paciente, inclui a condição familiar, as influências genéticas em certas condições de saúde e permite uma abordagem abrangente e personalizada com relação ao seu paciente. No campo da genética, que estuda os genes, nós sabemos que existe uma interação muito complexa entre fatores genéticos e ambientais que determinam características comportamentais no indivíduo. Com isso, podemos compreender que um gene pode sim influenciar em traços de personalidades e até em transtornos mentais. A genética comportamental investiga isso hoje. E isso pode ser muito bem orientado quando nós resolvemos realizar com precisão a condução da captura do que foi o histórico genético do seu paciente ou do que é o histórico genético do seu paciente. O ambiente em que a pessoa vive pode interagir nos genes e no comportamento dele. Dentro do estudo da genética comportamental, também inclui
A personalidade, que eu acabei de falar. São traços como extroversão, neuroticismo, coicidade, entre outros traços. Esses traços têm bases genéticas e são determinantes na hora de fazermos o nosso laudo neuropsicológico. Os transtornos mentais, quando a gente fala a respeito da genética, eles têm um papel muito grande geneticamente quando falamos de esquizofrenia, bipolaridade, transtornos delirantes ou outros transtornos do gênero. Identificar gênesis associados aos transtornos e o ambiente em que essa pessoa foi desenvolvida vai nos auxiliar, sim, num diagnóstico mais preciso. As habilidades cognitivas, como inteligência, memória, atenção, né? Identificar variante genética associada a diferentes indivíduos, essas habilidades é muito importante. Em resumo, a genética comportamental investiga completamente o indivíduo. Porém, não se trata de um exame barato, né? E de fácil acessibilidade. Portanto, é importante que nós possamos pensar nas características que a genética apresentada pelos nossos pacientes ali no momento em que estamos realizando a nossa anamnese ou uma entrevista familiar é muito importante para que o nosso laudo seja preciso. E com a base biológica do comportamento humano, nós podemos prever transtornos mentais também por associação. A avaliação cognitiva é uma parte fundamental da avaliação neuropsicológica. As funções executivas, as funções de memória, de linguagem, todas elas são alterações e padrões que nós precisamos avaliar. Em relação às avaliações cerebrais, que podem estar relacionadas às condições neurológicas, psiquiátricas e outras, a avaliação cognitiva, ela inclui a atenção, que aí nós vamos focar nos estímulos sensoriais, a sustentação e a atenção, né, dos seus estímulos, a memória, a avaliação de memória de curto prazo, de longo prazo, a memória episódica, a memória semântica e a memória processual. Com relação à linguagem, nós também precisamos avaliar. Então, a avaliação da linguagem, da compreensão da linguagem, é a expressão verbal e a fluência verbal com que aquela pessoa executa a sua fala. Também temos que avaliar na avaliação neuropsicológica as tomadas de decisões, ou seja, se essa pessoa tem flexibilidade ou ela é inflexível a ter determinadas decisões. Bom, de uma perspectiva visual, as habilidades e as orientações espaciais são uma cópia do indivíduo. Precisamos também avaliar os processamentos, as velocidades de processamento de cada indivíduo. Como o indivíduo responde às informações sensoriais e cognitivas que pode relacionar o seu cérebro ao seu corpo ou ao seu comportamento. Vamos supor que eu queira resolver um quebra-cabeça e aplicar um pensamento abstrato. Será que se nesse momento as minhas funções estiverem realmente, totalmente lideradas tanto pela minha percepção como o meu processamento cerebral, eu não teria uma melhor condição em montar um quebra-cabeça? Pensem nisso. A avaliação cognitiva, ela é realizada por profissionais especializados como nós. Entendam bem isso, tá? Não existe aquela historinha de que
eu aplico o teste e eu já tenho o resultado. Não. Existe uma avaliação precisa feita com as análises dentro do que nós vimos ali no teste aplicado, um teste psicológico aplicado pelo neuropsicólogo, como também a análise clínica. Essa é vista somente por você com o seu paciente. Portanto, cuidado, muito cuidado em analisar apenas clinicamente e não olhar o que o quantitativo traz para você. Analise seu paciente como um todo. Analise o seu paciente como ele deve ser analisado. Não deixem passar quaisquer aspectos dentro da evolução ao longo desse tempo. Para tanto, eu gostaria de deixar para vocês que é muito importante termos uma qualidade na nossa avaliação neuropsicológica. Quando pulamos as etapas dessa avaliação, acabamos nos enrolando. Parece que estamos num fogo cruzado. Parece que tudo o que estávamos fazendo acaba não tendo sentido. Por quê? Porque muitas vezes fazemos o processo inverso de cada situação. Quando nós começamos a fazer uma avaliação neuropsicológica e iniciamos precisamente pelo contexto de que aquele paciente tem um histórico familiar e eu necessito colher esse histórico dentro da nossa própria entrevista anamnética, automaticamente eu já tenho um ganho à frente com esse paciente. Por quê? Porque através da própria análise da sua anamnese, você vai ter um critério muito precioso para trabalhar. Você entenderá que esse paciente necessita exclusivamente de X, Y ou Z de testes a serem aplicados. Isso não difere para idades, pessoal. É importante que isso fique muito claro. Se eu estou hoje lidando com uma criança de 2 anos de idade, quem detém essas informações para você, mais precisa sobre o comportamento dela? A mãe. A mãe ou os seus cuidadores. Portanto, é importante que vocês façam a avaliação histórica dessa criança, baseada nos relatos dessa mãe. E observem essa criança em consultório, no momento em que vocês podem brincar. O brincar é muito importante para a avaliação neuropsicológica entre 1 ano a 48 meses. Isso é muito imprescindível para que o seu relatório clínico seja um relatório preciso. Então, muitas vezes as pessoas questionam: por que eu estou brincando com o meu paciente? Você não está brincando simplesmente com o seu paciente. Você está realizando a avaliação precisa dele. E quando nós falamos dos grandes testes como ProTEA-AR, nós falamos sim do brincar com aquele paciente para ter uma noção de como ele se comporta diante do brincar. Se ele é uma criança que brinca sozinha, se ele é uma criança que não consegue dividir os seus brinquedos com você, se ele não consegue fazer imitações à sua frente, isso vai determinar sim grandes contextos na sua avaliação neuropsicológica, desculpem. Quiçá não trazer para você já de pronto um quase diagnóstico de transtorno do espectro autista. Portanto, prestem muito atenção no que está à sua volta. Você não é apenas um neuropsicólogo. Você precisa começar a fazer observações clínicas e não somente anotações. Você não pode somente pensar como aquela pessoa estaria se sentindo. Não. O que você está vendo através daquela pessoa é o que nós chamamos de avaliação clínica. Então, observar o seu paciente hoje é o que há de mais precioso para que você tenha realmente uma qualidade no seu laudo neuropsicológico. As quantidades precisam e são necessárias? Sim. Sem o quantitativo dos testes, nós não podemos validar o nosso laudo.
Mas, quando trabalhamos um contexto sério, sem sair do nosso script, podemos trabalhar, sim, um processo avaliativo muito valioso e com grandes resultados, e dali apresentarmos uma intervenção precisa para aquele paciente. Portanto, comecem corretamente. Para passar para as avaliações de funções executivas, eu primeiramente preciso conhecer o meu paciente. E como vou conhecer esse paciente? Fazendo o que eu falei para vocês anteriormente, fazendo o reconhecimento dele através de entrevistas, de históricos e de contextos clínicos que você não conhece e que só podem trazer até você a escola, a família e principalmente quem convive com o seu paciente. Aqui ficam as dicas da aula de hoje. Um forte abraço!